Uma dúvida que muita gente tem é quanto tempo efetivamente demora para você concluir uma perícia, do momento que você recebe a intimação da sua nomeação até o momento que você recebe os honorários. E é disso que a gente vai falar hoje. Olá, me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e tô aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Como muita coisa na perícia, não existe uma resposta certa, única, porque muita coisa depende de cada caso. E com a questão do tempo para cada perícia não é diferente. Muita coisa vai depender do tempo de trâmite de cada vara, o que significa que tem algumas que são mais rápidas e outras nem tanto. Mas se eu tivesse que dizer aqui para vocês, bem chutando mesmo, com base nas vozes da minha experiência pessoal, eu diria que pelo menos uns 6 meses seria a média mínima para você fazer uma perícia do início ao fim. Ou seja, do momento de você receber a intimação e aceitar até o momento que você entrega o laudo. O tempo que você vai demorar para receber os honorários, aí já são outros 500. Realmente eu vejo que depende muito mesmo de cada vara, cada região, então eu nem vou me arriscar aqui a falar uma média. Mas como eu sei que tem muita gente que está iniciando e nunca nem viu uma perícia, nem sabe como funciona uma perícia de verdade mesmo, eu trouxe aqui hoje nesse vídeo 2 casos reais da época que eu comecei, então eles já estão concluídos, para a gente olhar aqui passo a passo quanto tempo demorou cada etapa dessas 2 perícias. E o objetivo é dar uma noção para vocês de quanto tempo uma perícia pode demorar na prática. Eu trouxe uma que demorou menos e outra que demorou um pouquinho mais, mas eu realmente escolhi aleatoriamente, então eu tenho perícias que demoraram bem mais tempo do que essas que estão aqui, mas é só para vocês entenderem e conseguirem ter uma visão prática de como funciona e quanto tempo pode demorar cada etapa. Esses 2 casos que eu vou mostrar aqui, cada processo é de uma vara diferente, portanto juízes diferentes, diferentes. Presta bastante atenção para você não se perder, porque nós vamos falar de muitas datas e vamos estabelecer uma linha do tempo para cada caso. Eu tô com o notebook aqui do lado, com todas as datas anotadas pra gente começar a montar essa linha do tempo. Então vamos para o primeiro caso. Esse caso começou lá em abril de 2022, dia 29 de abril de 2022, saiu no processo o despacho que determinou a minha nomeação como perita no processo. Neste mesmo dia, 29 de abril, foi aberta a intimação no sistema para as partes se manifestarem com prazo de 5 dias, porque os quesitos já tinham sido apresentados, então era mais para eles terem ciência dessa nomeação. Esse caso aqui já começou com uma peculiaridade que não teve intimação minha no sistema desse despacho, dessa decisão do dia 29 de abril. Só intimaram as partes e não intimaram o perito, que no caso era eu. Não sei se eles quiseram fazer a intimação de outro jeito ou se de repente passou despercebido ali pelo servidor, era para ele ter feito a intimação e ele não fez. Eu sei que no dia 2 de maio de 2022 eu recebi um e-mail da vara solicitando informações sobre aquela nomeação e pedindo para que eu apresentasse a minha proposta de honorários. 2 dias depois, dia 4 de maio de 2022, eu peticionei no processo, dando meu aceite e apresentando a minha proposta de honorários para aquele caso. Com a parte ré é que iria pagar os custos da perícia. Nesse mesmo dia, ela já foi intimada, já foi feita a intimação ali no EPROC, com 15 dias para a parte se manifestar sobre a minha proposta de honorários. No dia 25 de maio de 2022, a parte ré se manifestou depositando os honorários periciais em conta judicial, ou seja, nem impugnou, só concordou e fez o depósito dos honorários. E nesse mesmo dia eu já recebi um e-mail da vara informando sobre o depósito dos honorários e pedindo para eu dar continuidade na perícia. Então, 2 dias depois, dia 27 de maio, eu já peticionei nos autos, agendando a coleta de padrões. Eu agendei lá para o final de junho e as partes foram intimadas no meu agendamento. No dia da coleta, a parte levou toda a documentação que eu pedi, eu fiz a coleta sem problema nenhum e tudo correu bem. Então, final de junho, eu realizei a coleta, fiz aquela petiçãozinha básica ali para informar o juiz que tinha dado tudo certo na coleta, como eu expliquei para vocês naquele vídeo da primeira nomeação, e já começou a contar o prazo para a realização da perícia e entrega do laudo, que nesse caso foi de 45 dias. Então, no dia 30 de agosto de 2022, eu juntei o laudo pericial pronto nos autos. E no dia seguinte, as partes já foram intimadas pelo sistema com prazo de 15 dias para se manifestarem sobre a perícia. E logo em seguida, dia 1º de setembro de 2022, eu já fui intimada pela vara para apresentar os meus dados bancários para pagamento. Eu juntei o laudo dia 30 de agosto e dia 1º de setembro eles me intimaram para apresentar os dados bancários. Dia 5 de setembro eu informei os dados bancários através de uma petição no processo e enquanto isso o prazo das partes estava correndo para se manifestarem sobre o laudo. No dia 14 de setembro de 2022 eu recebi os honorários direto na minha conta. Sim, isso mesmo, foi
rápido desse jeito. Esse caso aqui que eu tô contando pra vocês foi exatamente isso que aconteceu. Foi muito rápido. Nesse meio tempo, as partes não impugnaram o laudo e também eu não precisei fazer nenhum esclarecimento, o que significa que a perícia foi encerrada. Portanto, desde que eu comecei essa nomeação, desde que eu tomei ciência, recebi a intimação no meu e-mail, que foi no dia 2 de maio de 2022, até a data em que eu efetivamente recebi o pagamento por essa perícia, que foi no dia 14 de setembro, se passaram um pouco mais de 4 meses. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa linha temporal que eu acabei de apresentar para vocês nesse caso. Vocês conseguem perceber que tudo fluiu muito bem? Não foi um caso que exigiu muito tempo, não teve impugnação dos honorários, não precisei responder impugnação, não teve outras diligências além da coleta. Era uma justiça paga, então os honorários já estavam depositados na conta judicial lá no início da perícia, então não teve que aguardar, por exemplo, nenhuma fila ou coisa assim, ou aguardar algo do Estado. Então isso também contribuiu para que fosse mais rápido. E o andamento feito pela vara foi muito rápido também. Então, saiu uma decisão um dia, no mesmo dia eles já faziam a intimação. Foi uma perícia realmente muito rápida. Mas alguém aí que tá assistindo já teve uma perícia tão rápida quanto essa? 4 meses ou quem sabe até menos? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E claro, pra gente finalizar aqui esse primeiro caso, eu sempre gosto de deixar as coisas bem claras aqui, é que esta perícia exclusivamente levou 4 meses. Não significa que todas as suas perícias vão demorar 4 meses. Elas podem demorar bem mais, inclusive. Essa perícia demorou 4 meses, é isso. Não significa que todas as minhas perícias futuras demoraram 4 meses e nem que todas as suas perícias vão demorar 4 meses, tá? Vou deixar aqui na tela uma linha do tempo resumida desse caso que a gente acabou de ver para você poder visualizar melhor tudo o que aconteceu e quanto tempo demorou cada etapa. Eu vou deixar rapidinho, mas se você quiser olhar com calma é só você pausar o vídeo. E vamos agora para o segundo caso. Será que foi tão rápido quanto o primeiro? O processo foi mais ou menos na mesma época, mas era uma vara diferente. E, obviamente, era um caso diferente. Bom, nesse segundo caso, eu recebi a intimação da nomeação no dia 10 de maio de 2022. Essa intimação foi pelo sistema lá, pelo EPROC. E eu tinha 15 dias de prazo para responder. Nesse caso aqui, eu peticionei nos autos dando aceite no dia 25 de maio de 2022. Eu não apresentei proposta de honorários nesse caso específico. Eu apenas dei o aceite porque, embora fosse uma justiça paga, o juiz já tinha fixado os honorários na nomeação. Então, eu simplesmente aceitei. E fiquei aguardando a parte ser intimada para depositar os honorários para então eu dar continuidade na perícia. No dia 6 de junho, a parte depositou os honorários em conta judicial. E eu fui intimada desse depósito e logo no dia seguinte eu já peticionei nos autos, agendando a coleta de padrões para um mês depois. Ou seja, ali para o início de julho. Alguns dias antes dessa coleta de padrões, eu precisei realizar uma diligência até o cartório onde estava o documento questionado. Nesse caso aqui, o documento questionado estava em um cartório de registro civil e não podia ser retirado, ele tinha que ficar lá. Então eu precisei fazer uma diligência para analisar a peça questionada no local. E eu fiz isso uns dias antes da coleta. No dia da coleta, o que aconteceu nesse caso? A periciana era uma senhora com uma idade bem avançada e ela já tinha bastante dificuldade, ela era bem debilitada, usava cadeira de rodas, tinha dificuldade para escrever e não foi possível completar a coleta. Eu consegui sim realizar a coleta de alguma coisa, consegui coletar algum material, mas eu só pude ir até onde ela tinha condições. Então não foi possível completar ali toda a coleta e ela tinha muita distorção na escrita, além de apresentar bastante características de escrita senil. Então não dava para realizar a perícia só com os padrões da coleta. Eu precisava saber, principalmente, qual foi a evolução dessa senhora ao longo do tempo. Então eu precisava de mais padrões. No dia da coleta, eu indaguei, no caso a filha e o advogado dessa senhora estavam presentes acompanhando ela, e eles informaram que sim, ela tinha firmas registradas em cartório, mas eles não sabiam dizer naquele momento quais eram os locais em que ela tinha firma registrada. Sempre que eu faço a petição da coleta, eu já coloco a data da coleta, eu já solicito que a parte leve outros documentos e eu já informo que eu preciso saber se ela tem firma registrada em cartório. Mas mesmo assim, mesmo estando na petição e mesmo perguntando novamente no dia da coleta, eles não sabiam me informar lá naquele momento quais eram os cartórios que ela tinha essas firmas registradas. Então a gente combinou ali que eles iriam peticionar nos autos trazendo essa informação. Sempre depois da coleta eu faço uma petição nos autos para informar o andamento da perícia. Se tá dando tudo certo, se não tá, se precisa de mais alguma coisa,
ou se eu já tô dando início aos exames. E nesse caso não foi diferente. Então, no dia 11 de julho de 2022, eu fiz uma petição nos autos informando que a coleta tinha sido realizada, que eu estava aguardando as informações pelo advogado da pericianda, ali a indicação de quais cartórios ela tinha firma registrada, e eu expliquei por que eu precisava de mais padrões e tudo mais. E nessa mesma petição, eu já aproveitei para solicitar que o juiz me desse autorização para fazer a diligência nesse cartório, nesse tabelionato, quando ele fosse indicado pelo advogado. Passou um mês e não teve nenhuma movimentação nesse processo. O que eu fiz? Eu liguei na vara, expliquei a situação e pedi uma orientação de como eles preferiam que eu procedesse, se eu entrava em contato com o advogado, se eu poderia peticionar de novo nos autos, se eles só iriam movimentar ali, intimar a parte. E aí eles me falaram que era melhor eu peticionar novamente. Então, no dia 12 de agosto de 2022, eu fiz uma nova petição no processo, explicando toda essa situação, que eu estava aguardando a parte, que até então não tinha se manifestado e tudo mais, reiterando que a parte fosse intimada para apresentar e indicar esses cartórios, e também reiterando que o juiz já me desse autorização judicial para eu fazer essa diligência. E aí, dessa vez, a parte foi intimada para apresentar ali a indicação dos cartórios em 15 dias. Chegamos no dia 19 de agosto de 2022 e o advogado da senhorinha peticiona no processo, indicando o tabelionato que ela tem cartões de assinatura. E nesse mesmo dia, a vara me intima para dar início aos trabalhos e me dá um prazo de 30 dias. E sobre a autorização judicial, nada, nenhuma manifestação. Zero, nem para deferir, nem para indeferir, simplesmente ignorado. Diante dessa intimação, o que eu fiz? Eu tentei entrar em contato com o tabelionato indicado pela parte, mesmo sabendo que eles não iam aceitar, mas eu tentei, entrei em contato com eles para ver se eles davam acesso, expliquei que eu era perito judicial nesse processo, mandei para eles por e-mail a nomeação, eu liguei, mas eles não aceitavam me dar acesso aos cartões de assinatura sem autorização judicial expressa. Aí o que eu fiz? No dia 9 de setembro de 2022, eu fiz uma nova petição nos autos, informando que eu tinha entrado em contato com o tabelionato, mas não tinha sido liberado meu acesso sem autorização judicial, que eu precisava daqueles padrões para realizar a perícia, e reiterei o pedido de autorização judicial para que então, finalmente, eu pudesse iniciar a perícia. Aí, no dia 12 de setembro de 2022, o juiz fez um despacho me dando autorização judicial e me deu 15 dias para realizar a diligência. Aí eu entrei em contato de novo com o tabelionato, agendei um horário e tudo mais, fui lá, fiz a diligência, inclusive foi uma diligência que demorou algumas horas, porque tinha bastante padrões, ainda bem. E aí, no dia 14 de outubro de 2022, eu peticionei no processo informando que todas as diligências estavam concluídas e eu tinha todo o material necessário para dar início à perícia, os exames e fazer o laudo pericial. Durante esse prazo de tempo para entregar o laudo, realizar a perícia e entregar o laudo, eu cheguei a fazer uma segunda diligência no cartório onde estava a peça questionada. Eu precisei ir lá de novo, analisar mais algumas coisas, ter acesso de novo ao documento original. Então eu fiz mais essa diligência aí nesse período de tempo. E aí, no dia 25 de novembro de 2022, eu entreguei o laudo pericial nos autos. Logo no dia seguinte, as partes foram intimadas pelo sistema para se manifestarem do laudo no prazo de 15 dias. As partes não fizeram qualquer impugnação no laudo. Como já estava no final do ano, teve ali o recesso do judiciário. E no dia 1º de fevereiro de 2023, teve uma decisão do juiz mandando expedir o alvará de pagamento dos honorários. No dia 8 de fevereiro, eu recebi a intimação para apresentar os dados bancários, o que eu fiz logo no dia seguinte. E no dia 27 de fevereiro de 2023, aí sim eu recebi o pagamento dessa perícia. Então, nesse caso aqui, da data em que eu fui intimada da nomeação até a data em que eu efetivamente recebi o pagamento dos honorários, levou 9 meses. Eu ainda diria que foi uma perícia bem rápida, principalmente porque teve todo esse trâmite aí de autorização judicial, de diligências e tudo mais, e ainda assim eu acho que foi uma perícia bem rápida e eu também não demorei muito tempo para receber. Da mesma forma que eu fiz com o primeiro caso, eu vou deixar aqui agora uma linha do tempo desse segundo caso para vocês conseguirem visualizar melhor todas as datas e quanto tempo levou cada etapa. Novamente, vai ficar um período curto de tempo, mas se você quiser olhar com calma, é só você pausar o vídeo. Bom, esses dois casos que eu contei aqui pra vocês, eles vão ser um parâmetro, uma regra? Significa que todas as perícias de vocês vão demorar 4 e 9 meses? Não. Tudo que dá pra gente afirmar aqui é que eu tive uma perícia que demorou 4 meses e eu tive outra perícia que demorou 9 meses. Mas eu acho que seria muito interessante e muito legal contar com a colaboração de você, perito que está assistindo aqui esse vídeo, pra gente ter uma noção maior desse tempo de perícias. Então, comente aqui das perícias que você já realizou, qual foi o tempo mais curto
que demorou uma perícia e qual foi o período mais longo que você já demorou. E como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E claro, se você quer aprender mais sobre perícia, é só continuar aqui nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo. E não se esquece de me acompanhar lá pelo Instagram, porque tem conteúdo novo por lá todos os dias.